Salve família, bora dar uma analisada aqui nos gráficos. Tem algumas altcoins que estão graficamente muito interessante e com o Bitcoin tendo uma leve queda aí depois dessa baita alta que a gente teve nos últimos dias, algumas altcoins estão dando oportunidade para operações de swing trade, tá? Então o Bitcoin tem espaço, né, para vir buscar essa região do topo histórico aqui, que claramente vai ser uma zona de resistência, visto que a gente ainda se encontra dentro dessa lateralidade, né? Bate a resistência, vem pro suporte, bate na resistência, vem pro suporte, a gente tá indo buscar essa nova resistência que é o topo histórico, onde a gente já tocou uma, duas, três, quatro, cinco vezes aqui nesse local, e aquilo, quanto mais a gente toca, em algum momento a gente vai conseguir romper isso daqui, tá? Então com essa queda que o Bitcoin teve exatamente no dia de hoje, depois de 3 dias consecutivos de alta, a gente tá com algumas altcoins muito interessantes e a gente vai falar de algumas aqui pra vocês. A primeira que eu separei pra gente dar uma olhada rápida aqui é a STX, tá? O que a gente tem aqui no gráfico da STX? Bom, primeira coisa, a gente fez um ombro, cabeça, ombro invertido, que é um sinal de reversão, né? É um padrão gráfico de reversão de queda para uma alta. Então a gente vinha no curto prazo de uma queda na STX e a gente começa a reverter essa queda para talvez uma possível alta. Primeira coisa que a gente tem é isso daqui. Olhando então o semanal agora, no semanal de STX, a gente fez um baita fechamento semanal, onde a gente fez literalmente um engolfo da semana de queda, e depois disso a gente confirmou, e no semanal também a gente acaba de romper uma LTB, que seria uma linha de resistência que estava agindo, né, como resistência aqui há várias semanas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas consecutivas, e a gente consegue romper. E agora a gente tá vindo para um reteste aqui nas médias, onde vai ficar um pouco mais claro aqui no gráfico de 4 horas. E olha só que bacana o que a gente tem aqui no gráfico de 4 horas, né? A gente tem a própria STX rompendo a média 8, que é a média rosa, retestando e usando muito forte aqui a média rosa como suporte nesse exato momento. Então a gente tem vários motivos de entrada aqui no caso da STX para buscar ali uma operação de swing trade, tá? Como é que ficaria essa operação aqui de swing trade? Olha só, outra coisa legal que está sendo formada aqui na STX é um triângulo ascendente, né? Para quem não conhece, um triângulo ascendente é um triângulo que tem um padrão de rompimento para cima. Então a gente olhou ali o ombro, cabeça, ombro invertido, que a gente olhou mais a fundo ali no gráfico diário. A gente olhou o gráfico semanal também com indícios de forte alta, e a gente olha o gráfico de 4 horas com esse triângulo ascendente. Então são vários setups de entrada aqui, e quando a gente joga para o diário para simular essa operação, caso eu fosse operar alguma coisa aqui no caso de STX, a gente consegue ver que a próxima resistência dela, né, eu não deixaria essa operação, por exemplo, até o topo. Eu deixaria essa operação mais ou menos até esse local, que vai ser sim um local de resistência, né? Perceba aqui que foi suporte, suporte, vários toques aqui nesse local. Então aqui vai ser um local de resistência. Então eu tentaria fechar próximo desse alvo aqui. Como é que ficaria? A gente pode simular aqui, ó. Abrindo isso aqui agora, o alvo tá lá na casa dos 36%, e o stop, se a gente colocar o stop abaixo da média de 21, que é essa média branca aqui, ele vai estar abaixo da média 8, abaixo da média de 21, abaixo desse topinho aqui, que é um local de resistência e suporte. É um stop de 6% para um alvo de quase 40%. Então o risco-retorno aqui no caso de STX está muito favorável, né? Tirando também que eu posso deixar essa operação rodar mais e ir subindo o stop, né? Então o stop tá aqui, eu posso subir para cá, depois eu subo para cá, depois eu subo para cá, caso o mercado comece a fazer ali indícios de mais alta, né? Então a STX é a primeira que a gente dá uma olhada aqui, que está interessante. A segunda, que também está muito interessante, por incrível que pareça, é a Ada Cardano. A Ada Cardano eu separei aqui pra gente dar uma olhadinha no gráfico dela também. E o que a gente tem aqui em Ada Cardano? Já tá até simulada a operação, porque eu acabei analisando ela com os membros aqui do canal. Fica o convite para você se tornar membro e ter análises ali todas as semanas também para swing trade, beleza? Cara, a Ada Cardano ela tem o seguinte, ela rompe as duas médias claramente, né? Olha só esse rompimento. Ela tá retestando tanto a média de 21 quanto a média 8 semanal ao mesmo tempo. Então só aqui já são dois motivos de entrada. Além disso, a gente tem esse RSI aqui que vem fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores no gráfico diário, o que pode estar nos antecipando uma alta, porque no mesmo momento que ele vem subindo o RSI, no mesmo momento ele vinha caindo o gráfico, né? Então isso aqui pode ser uma divergência bullish. Olhando um pouco mais de perto aqui a Cardano, a gente consegue enxergar que ela tá usando, né, esse topinho anterior aqui como suporte nesse exato momento, que é um localzinho até que interessante aqui, ó. Olha só como é que esse local é um local com vários toques. Toque, 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 toque. Todas as vezes que a gente teve toque nesse local, veio depois seguido de alta, né? Ó, subiu, 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 porque é um suporte importante. Depois ele rompe para baixo, retesta,
depois ele usa aqui como resistência para cair de novo, e agora a gente tá usando como suporte mais uma vez, então isso também já é mais um motivo de entrada. Médias, o RSI diário, tudo isso me agrada um pouco em Cardano, talvez isso aqui seja um ombro, cabeça, ombro invertido também, né? Olha só como é que tem ali características de ombro, cabeça, ombro invertido. É mais um motivo aí para eu ficar de olho nesse gráfico da Cardano. Quando a gente volta aqui pro gráfico diário, a gente consegue ver que o risco-retorno de Cardano também tá muito aceitável, né? Vamos colocar aqui para ficar certinho. Olha só onde eu fecharia essa operação caso eu fosse abrir, que é um local da próxima resistência, né? Então toda essa região aqui vai ser uma região um pouco complicada de passar. Eu consigo simular aqui, ó, uma abertura, caso amanhã a gente confirme alta, né? Primeiro que ele tem que fazer uma barra de confirmação de alta aqui. Ele fez essa barra de queda, né? Então amanhã ele tem que vir com uma barra de confirmação de alta. A gente consegue ver um alvo de 40%. E o stop, se a gente coloca, por exemplo, aqui abaixo do fundo anterior, estamos falando do stop bem coladinho. Então, swing trade sempre é isso, né? O risco-retorno, ele tá aceitável? Pô, aqui nesse caso tá muito aceitável. Se você alavanca, por exemplo, 3 vezes aqui, ó. Também não dá de louco ficar alavancando 100 vezes. Ó, alavancou 3 vezes, se bate o alvo, você ganha 120%. Se te estopa, você perde 12%. Dá pra até alavancar mais. Por quê? Porque o stop tá coladinho. A gente usa Bybit aí porque tem as melhores taxas, link na descrição. Beleza? Então Cardano é a segunda que graficamente tá com risco-retorno muito favorável aqui pra gente ficar de olho nela. Tirando tudo isso que eu falei, ainda tem essa questão dessa LTB aqui que ela rompeu já faz alguns dias, né? Olha como é que era uma resistência forte aqui e ela conseguiu realmente romper isso daqui, que também é um indício de reversão. Beleza? A próxima que eu quero mostrar aqui pra vocês é a VeChain. E você percebe que são todos ativos que eu não tenho pra hold, né? STX eu não tenho pra hold, a da Cardano eu não tenho pra hold, VeChain eu não tenho pra hold. Por quê? Porque a cabeça de hold é uma, é seguir acumulando nessas quedas, todas estão baratas pra hold. Agora, para trade, swing trade é outro esquema, né? Você compra o ativo, segura 2, 3, 4, 5 dias, bate os alvos ali, você vai fechando as operações. Então não precisa ser ativos que eu acho interessante para ter para longo prazo. VeChain, por exemplo, também não tenho para longo prazo, mas quando eu olho o gráfico de VeChain, ela fez uma recuperação muito forte em V, né? Olha só como é que ela recupera em V. Só isso já me atrai um pouco, porque existe demanda aqui no gráfico de VeChain. E ela engatou uma alta muito forte, retestando as duas médias. E se amanhã ela vier com uma barra de confirmação de alta, isso aqui pode me atrair, porque vai ser uma baita recuperação em V gigantesca, né? Além disso, além das duas médias estarem ali servindo como suporte, a gente consegue ver que esse é um local importante para a VeChain. Olha só como é que é um local que ela utilizou como suporte aqui no passado, ela rompe, ela retesta aqui para depois realmente cair. E se a gente tira ainda um pouco mais o zoom do gráfico, é que aqui não tá carregando, mas olha só como é que é a zona de resistência do próprio bear market dela, né? Resistência, resistência, resistência. Ela rompe, retesta como suporte para depois fazer a pernada. E agora ela tá nesse local aqui de novo. Então isso me atrai um pouco aqui no gráfico de VeChain, tanto pelas médias quanto pelo price action. E o alvo de VeChain também tá bem interessante aqui, ó. Eu colocaria um alvo nessa casa, né? Olha como é que aqui pode ser um local interessante pra gente começar a fechar essa operação. Por quê? Foi topo aqui e olha o tanto que demorou pra ele perder esse local. Então é uma região de price action também importante, tá? Então seria uma operação ali de quantos por cento? Vamos dar uma olhadinha juntos aqui, ó. A gente simula essa operação aqui, a gente consegue ver que o alvo fica lá na casa dos 30%, 40%, então você percebe que todas as análises aqui, os alvos são longos, né? Não é day trade, o negócio é um swingzão, né? Um swingzão trade da massa e o stop, ó. Stop de 4% também. Se alavanca aqui, por exemplo, 5 vezes, olha como é que você não precisa alavancar 500 vezes. Alavancou 5 vezes, chegou lá, a gente tá falando de mais de 150% caso chegue no alvo, né? E se destopa, você perde 20%. O risco, o retorno muito bom. Ganhar 150 para perder 20%. Você entra com $1.000 ou $100, por exemplo. Vamos dar o exemplo de 100. Entrei com $100, se bate o alvo, você ganha ali $150. Se destopa, você perde ali $20. Então olha como é que o risco, o retorno é muito aceitável, né? Então VeChain também é a outra que eu ficaria de olho aí. Próxima que eu também separei pra gente dar uma olhada juntos aqui. Antes da gente ir pra próxima, deixa esse like aí, porque essas análises, não tem canal que faz análise pra swing trade. Então comenta aí uma altcoin que você tá de olho também, assim como eu tô trazendo. E deixa esse like aí que fortalece demais o canal, beleza? Próxima que eu vou dar uma olhadinha junto com vocês aí é a Ord. Ord também fazendo uma movimentação um tanto quanto interessante, por quê? Porque ela faz a mesma recuperação em V, perceba que ela igual a VeChain, recuperou muito rápido, né? A Ord também recupera em V, normalmente recuperadas em V, assim, elas acabam antecipando uma alta, ó. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Olha só, aqui foi um exemplo, ó. Ela cai de escadinha e recupera em V de elevador. E depois o que acontece? Sobe mais. Vamos dar outros exemplos aqui, ó. Ela cai de escadinha e recupera também muito rápido.
Aí depois disso ela também engata mais uma alta. Então a ordem ela tem esse padrão, né, que é um padrão de cair, olha, ela cai aos poucos e recupera de uma forma muito rápida e segue a alta dela. Então ela tem esse comportamento, né, de cair de escadinha e recuperar muito rápido. Então ela acaba de fazer isso, né? Ela cai de escadinha, olha o tanto de tempo que ela demorou pra cair isso aqui, ó. Cai e recupera também de uma forma um pouco mais rápida. Então essa recuperação em V acaba me atraindo. Ela também tinha no RSI dela aqui uma divergência, né? Porque enquanto ela vinha caindo, ela tava fazendo já fundos e topos mais altos que os anteriores no RSI, o que acabou antecipando essa altinha que a gente teve. Como é que eu ficaria aqui de olho para a ordem, né? Vamos ver, o alvo aqui do meu tradezão, do meu swing trade, seria mais ou menos nessa região, que é claramente uma região de topos e fundos, né? Ó, topo, topo, fundo, 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 topo de novo. Então eu ficaria de olho nessa região para tentar fechar a operação por ali. E o stop, ó, vamos dar uma olhadinha. Olha lá, o alvo na casa dos 50%, e o stop eu consigo colocar até abaixo da média de 21, que é a média branca aqui. Então o stop ele tem que ser sempre em locais estratégicos, né? Olha, abaixo da média 8, que é uma média forte aqui pro mercado, abaixo da média de 21, que é uma outra média forte aqui também. Então a gente coloca o stop abaixo das médias, porque caso ele caia, a gente tá colocando ele numa posição estratégica e o alvo lá na próxima resistência. Olha só essa operação aqui, ó. Bateu o alvo, você ganha 50%. Se te estopa, você perde 6 quase por cento ali. Mais uma operação que o risco-retorno também tá muito aceitável, beleza? Vamos dar uma olhadinha na última aqui, a gente já olhou várias, né, direto ao ponto, então deixa esse like aí se você não deixou ainda. E a última que eu trago aqui pra vocês é a Notcoin. Notcoin a gente também analisou com os membros aqui, ó, os membros inclusive pegaram algumas operações aqui junto com a gente. E olha só o que a Notcoin tá fazendo aqui, ó, muito interessante. Ela tá fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido, deixa eu apagar essa simulação, a gente vai fazer de novo, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Além disso, o RSI diário tentando fazer um fundo mais alto que o anterior, o que pode nos dizer que é uma divergência bullish aqui. E, além de tudo, né, a gente consegue ver que esse é um local para Notcoin, que é um local importante, né? Olha só como é que a gente tem aqui, ó, um local que ela ficou demorando para perder, ela perde e recupera em V muito rápido e ela volta para cima dessa região toda aqui. Então uma região de suporte também, mesmo ela sendo um gráfico novo, né, uma região de suporte interessante. Eu colocaria o stop abaixo dessa região. Vamos ver como é que vai ficar essa operação aqui, ó. Coloco o stop abaixo dessa região e o alvo lá no topo histórico, né? Então seria um trade maior, porque a gente tá falando do alvo de quase 60%. E um stop aqui na casa dos 6%, porque vai estar abaixo da média 21, que é a média branca, abaixo da média rosa aqui, que é a média 8 semanal. E a gente consegue colocar o alvo aqui nessa região de topo histórico, que é uma região também que pode sofrer algum certo tipo de resistência, né? Mais uma operação que o risco-retorno tá muito aceitável, é uma operação 10-1. As altcoins, a maioria delas estão com esse risco-retorno, né? Você arrisca perder 1 para ganhar 10 vezes mais, olha só. Você arrisca perder 5 para ganhar 50, isso sem contar a alavancagem, porque aqui você pode alavancar, por exemplo, 4 vezes, se você souber o que você tá fazendo e tal. Olha só, alvo vira 200%, porque é vezes 4, e o stop vira 20%. Também é vezes 4, caso seja estopado, né? Então você entrou com $1.000. Se bate lá o alvo, você ganha $2.000, né? Agora, se te estopa, você perde $200. Então vale muito a pena aí ficar de olho nisso daqui. Fechou então, família? Deixa esse like se você não deixou ainda. Lembrando que a gente, nesse exato momento, a partir de amanhã, né? Na verdade, a gente vai estar lá no Rio de Janeiro, então não teremos lives, mas vídeos teremos normalmente. Fiquem atentos aqui no canal. Mais uma vez o convite para você se tornar membro aqui do YouTube, que são 3 lives semanais. Além das 3 lives semanais, você tem acesso à minha carteira pública aqui, todas as criptomoedas que eu tenho para longo prazo, não só questão de trade, né? Trade a gente faz as análises aqui em conjunto. Agora, para longo prazo, também tenho as criptomoedas, você vai ter acesso a isso. Deixa o like aí, tamo junto, valeu e é nóis!